Com a nossa mente, mas não é exclusivamente a nossa mente. Os reveladores dizem que quem tem mente tem identidade, ou seja, a identidade não pode existir sem a mente. É preciso ter a mente. Outro aspecto importante para a gente lembrar é que, assim, a personalidade, como eu falei, ela não é dona, ela não é proprietária dessa energia física, dessa energia mental e dessa energia espiritual. Mas uma vez que ela se encaixa no meio dessas nossas energias, essas nossas energias, algumas com algumas mutações, vão acompanhar a personalidade até o seu destino final. Uma coisa que a personalidade não tem como seguir o seu caminho, percorrer a sua jornada, é se ela não tiver uma identidade. Porque a identidade é a que permite que ela, personalidade, tenha consciência dela mesma, dela, personalidade. E permite que a gente identifique outras identidades, outras personalidades. Então, sem identidade, a personalidade não consegue fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Eu falei que a identidade está associada à nossa mente. A nossa mente está associada ao nosso cérebro mortal intelectual. Então, algumas vezes nós já falamos disso. A gente recebe uma mente que é uma dotação da ministra divina para cada um de nós. E essa mente, ela é uma mente que tem uma variante cósmica feita pelos espíritos mestres que vêm, e cada superuniverso tem a sua energia mental e espiritual. Então, essa mente que nos é dada aqui é um software que funciona em cima do nosso cérebro, que é uma coisa material. Mas são coisas separadas. Essa mente só usa o nosso cérebro como um computador para fazer a produção das informações. A questão é que quando a gente morre, esse cérebro morre. E aí essa mente, ela não pode continuar funcionando. Ela continua existindo, mas não pode continuar funcionando, porque não tem um cérebro para ela funcionar. Então, aí eu volto na questão de que a identidade está associado à mente. Os reveladores nos falam assim, olha, a personalidade não é a dona da identidade, mas ela, personalidade, tem o poder de transferir o assento da sua identidade do seu cérebro para a monôncia, para a sua alma. Então, assim, se você não construiu a sua alma, a personalidade não tem como transferir a sua identidade do seu corpo físico para o seu corpo mononcial. E é por isso que o indivíduo deixa de existir, porque não tem onde colocar aquela identidade, ela não vai ter um lugar para rodar mais. Então, o ponto-chave é que nós temos que desenvolver a nossa alma para que a nossa mente possa continuar funcionando depois que o nosso cérebro morrer. Muita gente acha que a gente começa com uma mente nova. Se fosse uma mente nova, seria uma identidade nova, ou seja, não sou mais eu, é outra pessoa. Então, a personalidade, ela não muda nunca, ela é imutável. Ela é desse jeito que nós temos ela aqui hoje, ela vai continuar sendo namorôncia e ela vai continuar sendo
na situação espiritual, quando a gente caminhar o universo adentro, vai continuar sendo o que é quando a gente entrar no ambiente absoluto e vai continuar sendo o que é quando a gente entrar no ambiente absoluto. Por isso que a gente diz que a personalidade é universal. Ela funciona da forma como ela está em qualquer ambiente, em qualquer realidade. Não existe limitação de realidade para que essa personalidade possa funcionar. Já a nossa energia física, não. A nossa energia física aqui, ela morre e ela não se recompõe. A gente, então, faz uma mutação para o mundo moroncial e ali ganha um corpo moroncial, que não é nem físico nem espiritual. E quando a gente se funde com o nosso ajustador, se fusiona com o nosso ajustador do pensamento, a nossa energia deixa de ser moroncial, ela passa a ser espiritual, é uma energia espiritual. Então, a nossa energia física, a energia física pode existir na forma material, na forma moroncial e na forma espiritual. A nossa energia física, ela se transmuta nessas fases. Porque não é possível a gente chegar no paraíso com esse corpo que a gente tem aqui. Ele não chega lá, esquece, né? Tem que ter essa transformação. E isso só é possível pelo fusionamento com o nosso ajustador do pensamento. O nosso ajustador do pensamento, que é Deus, também é imutável. Ele não muda. A única coisa que muda no ajustador do pensamento é que ele é um ser pré-pessoal e quando ele se fusiona conosco, ele conquista uma personalidade, que é a nossa. Então, a energia física muda, a energia é, mental, ela muda o assento de identidade dela, que num momento é o cérebro, no segundo momento é a namorância, no terceiro momento na energia espiritual. Então, a nossa energia mental, que é a mesma mente, ela muda de equipamento. Ela sai do equipamento material para o equipamento moroncial para o equipamento espiritual. O nosso ajustador não muda. A gente tem que pensar assim, porque a gente tem a ideia de que quando a gente se fusiona com o ajustador, nós deixamos de existir. A partir dali é o ajustador. Ele é Deus, é ele que comanda, e nós já fizemos o nosso papel. E não é assim. A fusão com o ajustador nos dá a condição de fazer essa mutação do material para o moroncial e deste para o espiritual. Então, a gente nasce de novo quando a gente nasce do espírito, que é o momento em que nós fusionamos com o nosso ajustador. Mas nós não deixamos de existir como identidade, a nossa mente continua lá, o nosso ajustador continua lá, fusionado com a gente, mas ele tem uma mente separada da nossa, e a nossa personalidade que vai continuar existindo com uma energia física espiritual. Então, nós sempre vamos ter esses 4 elementos, e para alguns deles, a gente tem que fazer uma mutação do físico para o moroncial, do moroncial para o espiritual. Alguns outros, que é o caso da personalidade e do ajustador, não passam por essa mutação. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, esse aqui é o ponto, a chave de compreender essa questão da personalidade é, primeiro, saber que a personalidade representa a totalidade do nosso ser. O nosso ser concentra-se na personalidade. Tudo que nós somos concentra-se na personalidade. A personalidade é quem tem o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é exercido a partir das informações que são fornecidas para a nossa personalidade a partir da energia física, mental e espiritual. E a personalidade é que tem que ter a habilidade de filtrar essas informações
para fazer com que exista uma predominância do espírito sobre a mente e sobre a matéria. Então, é bem verdade que pode haver uma confusão nessas informações que podem atrapalhar o discernimento da personalidade. Que isso não significa nem que ela seja perfeita ou deixe de ser perfeita, ela é uma personalidade, ela tem essa função. Então, ela tem que ter esse discernimento de separar o joio do trigo. Na minha opinião, pessoal, isso não está escrito no livro, a personalidade pode sim falhar. Para muita gente, isso é impossível, porque ela vem do pai. Então, tudo bem. Isso não está escrito em lugar nenhum do livro. Só está escrito que ela vem do pai. Não está escrito que ela não falha. Então, essa é a ideia que nós temos que ter, que assim, os próprios reveladores falam, olha, a gente não sabe direito como é que funciona esse negócio da personalidade. A gente sabe para que serve a personalidade, mas a gente não tem a menor ideia de como ela é, de qual é o circuito dela, de como que ela funciona e todo esse negócio, né?